Olá pessoal, sou a professora Milena, também sou fisioterapeuta, trabalho com prevenção e performance dos bailarinos aqui na Balonê também. E nesse período de férias nós preparamos alguns exercícios para vocês, para a gente ir retornando aos poucos e voltar às aulas sem tanta dificuldade. Nós separamos os exercícios em 2 blocos, que podem ser divididos em 2 dias. No primeiro bloco, são exercícios mais focados na propriocepção, equilíbrio e também fortalecimento do tornozelo e pé, que é uma das primeiras coisas que perdem força quando a gente sai de férias. No segundo bloco, nós preparamos alguns exercícios no chão para manutenção do andeor, que você pode fazer em qualquer lugar da sua casa. A intenção é que você tente fazer para voltar um pouco melhor e mais preparado para a volta às aulas. Bom, então vamos lá! O primeiro exercício é para a gente aquecer o tornozelo e mobilizar um pouquinho essa articulação e acordar um pouco ela também. Então, nós vamos fazer o alfabeto pensando que eu tenho um lápis na ponta dos meus pés. Então, a gente vai fazer assim, ó, o A, o B, o C, e aí a gente completa o alfabeto inteiro, até o Z, em uma perna e depois na outra. Agora a gente vai pensar um pouco na mobilidade das falanges e do metatarso, já querendo também fazer uma ativação ali do arco do pé. Então a gente vai fazer, ó, estende um paninho e a gente vai só puxar o paninho, só que daí tem o pulo do gato. A gente não vai enrugar os dedos, a gente vai vir com os dedos esticados, porque é assim que a gente precisa manter ele dentro da sapatilha de ponta. Nós podemos puxar a toalha por 3 vezes, então vai até o final da toalha e depois volta, faz mais uma vez, repete 3 vezes. Esse exercício é muito legal também e também é um desafio. A gente vai pensar um pouco aí nesse espaço articular e também na coordenação motora dos dedos. Primeiro, a gente eleva o primeiro dedo, mantendo os outros dedos no chão. Depois eu tento fazer o mesmo, só com os dedos do meio, mantendo o dedinho e o dedão no chão. Esse exercício nós podemos colocar o cronômetro e deixar por 30 segundos, ou a gente pode contar 10 vezes. E aí, se for muito difícil, você pode ajudar também segurando e tentando elevar só o primeiro dedo. E fazendo a mesma coisa, elevando só os dedos do meio. Para esse exercício, a gente vai pensar na mobilidade do tornozelo e no alongamento do posterior de coxa. Eu tô apoiando aqui na barra, mas você pode apoiar na parede, tá? Então, é muito importante que a gente não mantenha muito longe, porque eu quero pensar na mobilidade do tornozelo. Outra coisa que a gente precisa pensar é que eu não posso deixar a minha pelve abrir, então eu tenho que manter o quadril alinhado, mantendo a pelve voltada para frente. E agora sim eu posso começar o meu exercício, pensando nessa ativação, porque se a gente pensa aqui atrás, a gente peca um pouquinho aí. Então, eu vou pra frente, nem que eu de trás flexione. E agora sim eu penso no posterior da perna da frente, então essa é a perna de trabalho. E eu vou lá na frente, nem que essa saia um pouco. E eu vou lá atrás. E a gente pode repetir por 10 vezes. Uma perna, troco, faço outra e pode fazer 2 repetições. Então, faço 10 vezes em uma perna, 10 vezes na outra e repito. Para esse próximo exercício, o nosso foco é na perna de base. Então, aqui nesse exercício a gente vai trabalhar também a ativação do pé de trabalho, porque eu vou estar puxando o paninho lá em cima e também vou estar trabalhando a rotação da coxa. Mas lembrando que o foco é na perna de base. Nós fazemos aquela garrinha lá do começo da aula e aí eu venho trazendo lá em cima e vou até lá atrás. E volto. E aí a gente pode repetir de 8 a 10 vezes e faço perna direita e perna esquerda, tá? Podendo repetir até 2 séries. Agora a gente vai trabalhar um exercício excêntrico.
que é muito importante para o retorno das pontas. Então, apoiado na barra ou na parede, a gente sobe pensando em um exercício concêntrico, rápido, de explosão. Então, subo rápido e aí eu desço lentamente com uma perna só. E repito, subo rápido, desço lentamente com uma perna só. E aí a gente pode fazer 10 repetições de cada pé. Então, faço um pé e o outro, 2, um pé e o outro e faço 10 repetições por 3 vezes. E para finalizar, a gente libera essa fascia plantar e faz um relaxamento ali da musculatura do pé. Aqui eu peguei um antitranspirante mesmo, pra a gente pensar que pode fazer com qualquer objeto que tenha aí na sua casa, mas o ideal é que seja com aquela bolinha de tênis mesmo, que é mais rígida. Eu posso contar ali 30 segundos em cada pé, e aí varia também. Se tiver algum lugar mais tensionado, a gente pode ficar mais um tempo, e aí eu deslizo, passando para o restante do pé. Agora, como combinado, nós vamos para o segundo bloco, que é no chão. Então, o primeiro exercício é a elevação pélvica, mas a gente vai pensar como um rolamento da coluna e da pelve. Então, deito lá pensando em manter a coluna inteira no chão, ativo minha mão lá no chão também, apertando o chão, não deixa a mão solta, então já faz essa ativação junto. Penso na ativação do posterior primeiro, e aí eu venho rolando até chegar lá em cima, até o máximo. E aí eu volto enrolando. Não precisa agora fazer rápido, fazer potente. A ideia é acordar a articulação mesmo. E aí a gente pode fazer 2 vezes de 10. Para esse próximo exercício, a gente vai pensar na mobilidade do quadril e também já a ativação ali do core. Então, começo com as 2 pernas paralelas. Posso deixar a mão atrás da cabeça ou aqui segurando. Eu gosto mais aqui atrás da cabeça porque amplia um pouco mais o nosso colo. Então, penso nessa rotação, trago a perna lá em cima e penso nessa ativação, segurando as 2 pernas em primeira posição. Volto, passo crescendo lá em cima e aí parto para o outro lado. Sempre crescendo o topo da cabeça lá no teto. Então, penso na ativação, passo ronde, segura, primeira posição e passo lá por cima pensando na ativação e na mobilidade desse quadril. Nós podemos repetir esse exercício 8 vezes de cada lado. Ainda pensando na mobilidade do quadril, nós trazemos o joelho até o peito, abro sem deixar cair o quadril e vou descendo mantendo a rotação anterior. Não precisa rodar a anterior da perna de base. E aí volto paralelo. E aí repito. Posso repetir 10 vezes de cada lado e o ideal aqui é que a gente faça mais de uma série. Então faço 10 repetições com a perna direita, 10 repetições com a perna esquerda e aí repito fazendo 2 a 3 séries. Para seguir com a nossa ativação muscular, a gente vai ativar um pouquinho mais o core, pensando em só ficar 30 segundos nessa posição. E aí eu também posso repetir a série por 3 vezes. Então, faço lá o tabletop, que é a nossa cadeirinha. E aí com a minha mão eu empurro a minha coxa e aí eu tento resistir sem deixar empurrar. Então, empurra e a perna me empurra. E aí eu fico lá, sustento lá por 30 segundos para ativação do core e também liberação do ilipsoas. Agora, pensando na ativação dos nossos rotadores, eu vou deitar de lado mesmo, deixo a minha mão aqui na frente. A perna de base, ela pode manter paralela mesmo. O ideal é a perna de cima, tentar alcançar mais longe que você conseguir. E aí, cuidado para não empinar o bumbum lá atrás. Sustenta tudo, pelve neutra. E aí eu vou pensar na ativação do anterior só da perna de cima. E aí vou rodando até lá em fora, sem deixar cair para trás. Então sustenta tudo lá em cima. E aí eu penso nessa ativação bem para fora e volto. Cuidado para não fazer o pé também. Pensa na rotação da coxa e volta. Eu também posso repetir
por 10 vezes de cada lado, pode fazer 2 séries. Esse próximo exercício, a gente vai pensar em não perder as nossas extensões de perna. Então, a gente pode fazer tanto com a perna devant, tanto com a perna lacet côndyle. Então, estica as 2 pernas lá embaixo. E aí eu vou pensar em trazer passé bem alto, subo o développé, desço crescendo, pensando em esticar primeiro o joelho lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. E aí cuidado para não deixar a perna frouxa. Desce com a perna bem ativada, então subo o passé bem alto, pode tirar de perto do joelho, puxo o développé e venho descendo ativando, 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 ativando. Da mesma forma a gente pode fazer na lateral. Então do mesmo jeito que a gente estava no outro exercício, nesse caso aqui a gente faz en dehors. Então roda a perna de base e também a perna de trabalho. Trago o passé lá em cima, pensando no joelho mesmo, subo o développé e aí eu desço crescendo, empurrando, empurrando pra fora. Quando chegar no final eu rodo mais en dehors e desço até o final. E aí quanto às repetições, nós podemos fazer 10 repetições de cada perna, tanto devant quanto a lacet côndyle. E para finalizar, a gente pensa em relaxar um pouquinho esses rotadores que trabalharam bastante. Então eu deito lá no chão, cruzo a minha perna como se fosse um 4, passo a minha mão por dentro da outra perna e aí eu sustento por 30 segundos. Em seguida, eu faço a outra perna. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem essas últimas semanas de descanso, porque é muito importante para a saúde do corpo. Mas espero vocês no retorno das aulas com o corpo ativo e bem preparado.